Bom, deixa eu receber o nosso convidado aqui, que é o Amarildo Borges, auditor fiscal do trabalho e presidente do... Tá correto o que eu vou dizer aqui? Coetrae, é isso? Coetrae. Coetrae. O que significa? É a Comissão Estadual de Erradicação do Trabalho Escravo. Para quem não sabe, como eu, o que significa, não deve ser bom, né? Porque trai, né? É sacanagem. Sexta-feira, se eu perdoe. O trocadilho. Perdoe a gente aqui na sexta-feira, isso é inevitável. Amarildo, amanhã, sábado, é o Dia Nacional de Combate ao Trabalho Escravo. A gente tem participado de maneira vergonhosa de notícias nacionais. Volta e meia acontece por aqui. Acontece mais, evidentemente, nordeste, norte do Brasil e no centro-oeste, e então nos atinge. As pessoas que estão em casa, por exemplo, que estão nos ouvindo agora, a maioria sabe o que é realmente o trabalho escravo? Ou uma coisa que não é muito de conhecimento geral, e as pessoas imaginam que há uma forçação. Olha, porque tem gente que é acostumado a dormir em rede, no Nordeste dormiu a vida inteira na rede, você chama ele para trabalhar aqui, ele vai dormir em rede, porque ele não dorme em cama. E aí chega um auditor lá e diz que o trabalho é escravo e tal. Tem os dois lados da moeda, etc e tal. Então, eu queria que, na sua avaliação, as pessoas sabem realmente o que é um trabalho escravo? Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes. É muito pertinente a sua pergunta, Paulo, porque essa é uma questão que, inclusive, a função da Coetrae uma delas é essa. É você trazer para o público em geral essa questão do que é o que não é trabalho escravo. Aproveito inclusive para explicar rapidamente o que é a Coetrae. A Coetrae é uma comissão estadual que é composta por órgãos federais, em regra aqueles órgãos relacionados ao combate ao trabalho escravo, por uma bancada estadual que é formada por 6 secretarias estaduais e por uma bancada da sociedade civil. Ela visa exatamente discutir, debater e criar políticas para divulgar e para tentar coibir, e a função final dela é erradicar o trabalho escravo. O conceito de trabalho escravo ele está no Código Penal, ele é muito claro e objetivo lá, quais as condições, e se for der tempo aqui eu poderia falar um pouco mais do que é esse conceito de trabalho escravo, mas respondendo diretamente a sua pergunta, a gente ainda precisa discutir muito esse conceito para que a sociedade entenda o que é, o que não é trabalho escravo. Você citou um exemplo que não é um elemento que caracteriza o trabalho escravo, como, por exemplo, o trabalhador dormir numa rede. Não é. A lei permite, inclusive, observando a questão dos costumes do local, que o trabalhador possa, num alojamento, dormir numa rede. Não é isso que se caracteriza o trabalho escravo. São outros elementos diversos que estão lá no Código tipificado no Código Penal, que leva a auditoria, o auditor fiscal do trabalho, que é o agente público responsável por caracterizar essa situação, a concluir que aquela situação é ou não trabalho escravo. Tá? Então, o conceito principal hoje, que já entrando na questão do que é mesmo trabalho escravo, é a questão da degradância. Existem outros elementos também, a jornada exaustiva, a questão de retenção de documento, a questão de uma ou outra espécie de cerceamento de liberdade. Mas assim, é importante dizer que o trabalho escravo contemporâneo, o cerceamento de liberdade, ele pode se dar de diversas formas. Não é só aquela questão de ter um jagunço, um pistoleiro lá vigiando o trabalhador. Tem várias formas de cerceamento de liberdade. Mas a principal situação hoje que caracteriza o trabalho escravo é a degradância. E o que é essa degradância? Não é a falta, não é o trabalhador dormindo numa rede, não é uma falta de um copo para ele beber água, não é um colchão, a espessura de um colchão que caracteriza a degradância. A degradância é o conjunto de situação que faz com que a saúde e a segurança do trabalhador seja aviltada, de acordo com as regras
do Direito do Trabalho que prevê proteções a esse trabalhador e que na maioria das nossas situações nós verificamos que não... Desculpa aí que meu celular tocou aqui, mas já estamos desligando. Então, assim, diversas situações que caracterizam o trabalho escravo. Se for do chefe, dá para caracterizar como trabalho escravo também? Porque o senhor está numa entrevista não, agora. Não. Entendi. Mas vamos lá. A população, realmente, eu acredito que tenha dificuldade. E principalmente a que não faz esse tipo de trabalho. Sim. Né? Que não vai, por exemplo, uma fazenda trabalhar. Sim. Essa não entende direito. Porque ela não entende nem o normal. De como como deveria ser um trabalho normal. Sim. Agora, a importante. Quem emprega sabe, né? Quem tem, sabe a diferença entre o trabalho escravo e o não. E nessa pergunta sua tem uma questão que está diretamente relacionada ao meio empresarial, que é a questão da concorrência desleal. A maioria dos empregadores não comete situação de trabalho escravo, a maioria absoluta, é uma minoria que comete. Essa minoria se beneficia do não cumprimento, inclusive praticando uma concorrência desleal, porque ele deixa de pagar direitos trabalhistas, deixa de investir em saúde e segurança do trabalho. Então é importante até aproveitar aqui para dizer que os bons empregadores, inclusive, devem apoiar essa luta de combate ao trabalho escravo, porque ela leva a uma concorrência desleal. Então, assim, e é importante também dizer que hoje o trabalho escravo não é uma questão só do meio rural. É lógico que ela prevalece no meio rural, inclusive no Mato Grosso, o percentual de situação no meio rural é muito maior, mas é importante dizer características de cada estado, né? De cada você pega estado. São Paulo, por exemplo, você vai achar mais em restaurante. Exato, no meio têxtil, que é muito comum lá no estado de São Paulo, entendeu? Gente de fora, estou falando de outro país. Exatamente. Mas assim, o trabalho escravo, ele afeta também a classe empresarial nesse aspecto da concorrência desleal. Então é muito importante que a gente discuta e realmente procure reduzir e, quiçá, futuramente você extinguir o trabalho análogo a escravo. Antes de passar para o Vinícius aqui, mais uma pergunta. A gente sempre fala o seguinte: quando alguém transgride uma legislação especificamente, seja qual for, pode ser de Maria da Penha para outra, você vai ver, e se buscar o histórico da pessoa, você vai ver que não é uma vez só. Que não é a primeira vez. Né? Nesse caso também, quando se pega uma pessoa, seja em que situação for, na cidade ou no campo, é comum encontrar mais de uma vez a mesma pessoa? Normalmente não, Paulo, e eu vou explicar por quê. É porque quando se encontra uma situação de trabalho análogo a escravo, ou trabalho escravo contemporâneo, aí a nomenclatura, vamos dizer, as consequências são tão fortes para aquele empregador, eu coloco inclusive empregador entre aspas, porque que normalmente raramente ele comete. Existe caso de reincidência, mas é raro. Eu sou auditor há 15, 16 anos e eu estou a maioria desse tempo trabalhando diretamente com essa questão do trabalho escravo. Eu já cheguei em fazenda que teve um resgate há 10, 15 anos atrás e que a fazenda está um modelo, vamos dizer assim, de regularização. Porque as consequências são muito grandes. A consequência é administrativa, que são os autos de infração do Ministério do Trabalho. Ela tem uma consequência civil, são as indenizações que o Ministério Público do Trabalho normalmente ajuiza contra esse empregador, para que ele responda não apenas ao dano do trabalhador, que a gente chama de dano moral individual, mas também ao dano moral coletivo, que é uma reparação para a sociedade, porque há um entendimento que o trabalho escravo não é um crime simplesmente de cunho individual, ele é coletivo, ele afeta a sociedade como um todo. E tem uma terceira consequência, que é uma ação penal que ele vai responder, podendo ser condenado numa pena de 2 a 8 anos de reclusão. E ainda tem algumas outras consequências vamos dizer, secundárias, como por exemplo a inclusão do nome dele numa lista que a gente chama popularmente de lista suja, que é um cadastro que tem no Ministério do Trabalho,
dos empregadores que cometem esse crime e que ele passa, a partir do momento que ele consta naquela lista, a ter limitações de crédito, a ter o nome dele numa lista que leva consequências negativas para ele. Por isso, não há uma grande incidência de empregadores cometendo esse crime. Fico feliz em ouvir isso pelo seguinte: a gente está aqui, às vezes, falando sobre a ineficácia da legislação, em vários pontos de pessoas cometendo o mesmo crime várias vezes, em que aquilo não foi suficiente, a legislação não é suficiente para estancar, para exemplificar e para recuperar a pessoa. E você está me dando aqui um raio de sol, assim. Não, aqui, nesse caso, quando a pessoa é pega fazendo isso, ele praticamente vira um instrutor para próximos de como fazer da maneira certa. Que maravilha. 7h40, um abraço aqui para o Luiz Alberto. Ele é motorista de aplicativo. Devagar aí, tá, Luiz? Cuidado. E ele é ex-aluno seu, Vinícius, lá numa empresa particular aí. E está te dando bom dia aqui. E já aproveito e passo para você a palavra. Que bom, obrigado, Luiz, obrigado por estar nos acompanhando, né? Então, cumprimento o Amarildo, bom dia, seja muito bem-vindo, é um prazer poder conversar contigo, a Sandra também, né, que tá aqui no estúdio. E o que eu quero perguntar? Eu já trabalhei para a Coetrai, já fiz alguns trabalhos lá com eles na época do Valdinei. Depois ele foi secretário, né, da Setas, né, na época do Pedro Táxi, né? Ele é lá do Ministério do Trabalho. Sim, né, ele da é carreira, auditor, né? também. O Valdinei, um abraço aí para ele, tem tempo que eu não vejo, mas uma figura extremamente simpática, né, carismática, né? O Valdinei, sentindo falta das conversas, que eram boas conversas com ele, né? Mas o que eu quero te perguntar, pouca gente sabe, né? Mas Mato Grosso é líder, né, em nível nacional, está sempre primeiro ou segundo ali entre Pará, né? Pará e Mato Grosso em termos de população, né, com trabalho análogo ao escravo. A maior libertação aconteceu em Mato Grosso, que foi no município de Confresa, ali no norte de Araguaia, né? Então, o que eu quero te perguntar, como é que anda, quer dizer, porque são várias práticas, né? Tem aquela prática da escravidão por dívida, né? Que o trabalhador não é escravo, mas ele chega na fazenda, ele é obrigado a consumir lá, a comprar, né, lá alimentos, tal, é um preço altíssimo, que é maior que o salário dele, né? Então, dele ou dela, né? Então ele não consegue sair, ele fica preso, né? Então, como é que essa prática continua vigente, né? Vocês que estão acompanhando aí as fiscalizações, e aquela questão dos gatos também, né, do aliciamento, né, especialmente lá do Maranhão, do Tocantins, né, que são fontes, né, são reservas, né, desses trabalhadores aí. Vinícius, já vi que você tem um conhecimento mesmo aí. Você trouxe duas questões aí realmente pertinentes. Primeiro eu vou falar dessa questão dos números atuais, depois eu entro mais detalhadamente no que você falou aí da questão do gato, da servidão por dívida. Felizmente, Mato Grosso hoje é o terceiro colocado nacionalmente. Que bom. Minas, infelizmente para Minas superou Mato Grosso no número de trabalhadores resgatados. O Pará continua em primeiro, com mais de 13 mil trabalhadores resgatados desde 1995. Aliás, falando nos números nacionais, esse ano, infelizmente, nós chegamos a 60 mil trabalhadores resgatados de 95 até 2002. Pará tem um pouco mais de 13 mil, Minas Gerais um pouco mais de 8 mil e Mato Grosso vem em terceiro lugar, que ainda é uma posição muito ruim, com um pouco mais de 6 mil trabalhadores resgatados. Mas em 2022, Mato Grosso ficou em 12º nacionalmente, tá? É lógico que isso não reflete, vamos dizer, que Mato Grosso está ótimo e está realmente... infelizmente, nós tivemos um número bem menor de ações aqui no estado. Para se ter uma ideia, em Minas nós tivemos mais de 100 ações e em Mato Grosso a gente teve 8 ações. Então, também isso explica um pouco esse número um pouco reduzido de Mato Grosso. Mas houve sim, é incontestável que houve uma melhora nessa questão aqui no Mato Grosso, muito por causa da Coetrai, por causa também das ações de combate ao trabalho escravo, porque Mato Grosso tem uma tradição de fazer combate ao trabalho escravo aqui também pelos auditores aqui. O Valdinei é um dos ícones de combate ao trabalho escravo aqui no Mato Grosso e temos outros colegas aí. Então isso, de certa forma, explica uma pequena melhora, vamos dizer, do Mato Grosso nos últimos anos. Mas a situação ainda é muito complicada e nos últimos anos, não, na última década, eu diria. Infelizmente, nos últimos anos a gente
viu crescer bastante o número de denúncias, entendeu? Com relação à caracterização, você trouxe dois elementos que também são elementos que caracterizam o trabalho escravo: a servidão por dívida e a participação do gato, do popularmente chamado gato. O que é o gato? É um intermediador de mão de obra que faz, vamos dizer, o papel entre o trabalhador, o que normalmente vai lá no Maranhão, no Piauí, que são os dois estados que mais fornecem, entre aspas, trabalhadores para a situação análoga ao escravo. Esse intermediador, que também é chamado de gato, ele vai lá, faz o contato com o trabalhador e traz esse trabalhador aqui para o Mato Grosso, para o Pará, para Minas Gerais, para ele prestar serviço nessa situação degradante. E aí, em regra, aliada a essa questão da degradância, que eu já expliquei aqui, que é o que é, até aproveitando para detalhar um pouco mais a degradância, é aquela situação de alojamento que não tem as mínimas condições, que o trabalhador não tem um banheiro para tomar banho, que ele não tem um banheiro, um sanitário para fazer as necessidades fisiológicas, ele não tem uma mesa para ele sentar e se alimentar, o local de preparo da refeição é precário. Normalmente essa refeição ela é incompleta, ela não atende às necessidades do trabalhador, que normalmente é um trabalho pesado, um trabalho que exigiria uma alimentação boa. Então a degradância é isso. Aliada a essa degradância, a gente tem também, por muitas vezes, essa servidão por dívida. O que é a servidão por dívida? Esse gato, quando ele vai lá buscar esse trabalhador, ele já adianta um dinheiro para esse trabalhador lá no local onde ele está. Então o trabalhador já vem devendo. E aí ele chega no local para prestar serviço, ele tem que comprar as ferramentas, ele tem que comprar os EPIs, que é equipamento de proteção, e tem que comprar também no armazém da fazenda, do local, muitas vezes a alimentação. Aí ele fica devendo de forma permanente e ele não sai daquela propriedade, daquele trabalho, porque ele continua devendo e ele quer pagar aquela dívida e tirar um extra para mandar para sua família. Então isso explica mais detalhadamente o que é o trabalho escravo contemporâneo. Isso continua acontecendo, Marildo, quer dizer, dessa questão da empresa ficar fornecendo esses equipamentos, essa alimentação, e a questão é o preço, né? Porque eles inflacionam o preço de modo que fica uma dívida maior do que o salário e prenda o trabalhador lá, né? Ocorre ainda, Vinícius, muito menos do que ocorria 15 anos atrás, mas a gente ainda encontra situação dessa sim. É evidente que o carnê da Havan e das Cascadas Bahia não entram nessa história do cara não dá conta de pagar as contas. É evidente que não, mas e os números de Mato Grosso? Então, eu já disse os números gerais do ano passado, por exemplo. Então, do ano passado, Mato Grosso foram 33 trabalhadores encontrados em situação análoga ao escravo. No Brasil foram 2.500 e pouco, no Brasil. Então, Mato Grosso foram 33. E o ano, para a gente ter um parâmetro, o ano retrasado, por exemplo, você lembra? Os últimos anos foi essa média de 30. De 30, 20 a 30 trabalhadores. Em vários pontos e em que segmento? Em vários pontos, mas a maioria, aqui nesse ano a gente teve 22 trabalhadores na zona rural e 10 na zona urbana. A maioria no interior de Mato Grosso, mas nós tivemos também situação encontrada aqui na capital. Marildo, e mais uma pergunta no sentido aquele inverso do que eu fiz primeiro, se o empregador repete, etc. tal, e se ele sabe que ele está cometendo, e o funcionário sabe que aquilo é? Então, hoje já se tem mais consciência dessa questão do trabalho escravo. Aliás, aproveita a sua pergunta, Paulo, para dizer o seguinte, até para desmistificar que a auditoria comete abuso nessa caracterização. Para se ter uma ideia, de cada 10 ações que a gente realiza de combate ao trabalho escravo, apenas em 3 a gente caracteriza a situação análoga ao escravo. Essa semana nós tivemos 2 ações em Cuiabá, verificando denúncia de trabalho escravo doméstico, e as 2 ações não foram caracterizadas a trabalho escravo. Havia irregularidade, havia falta de assinatura na carteira, mas as 2 situações não foram caracterizadas trabalho escravo. O empregado, muitas vezes, ele até tem essa noção, Paulo, mas aí entra uma outra questão, que é uma questão social. O empregado, muitas vezes, ele vem iludido, sim, acreditando, porque quando o gato vai lá contratar o empregado, ele faz promessas, ele fala que o alojamento é bom, que o salário é bom, e aí o empregado vem acreditando nisso.
E ele chega que não é isso. E em muitas situações, a situação social do trabalhador, a falta de emprego, não permite que ele recuse aquela proposta de emprego, principalmente uma proposta promissora, vamos dizer assim, entendeu? Tá, em cima do que você acabou de dizer, tem o nosso ouvinte aqui que está perguntando o seguinte, ele não tem como recusar, né? E essa condição em que a pessoa está, ele está falando assim, por falta de políticas públicas na região dele, ele tá falando, e qual a responsabilidade do Estado nisso? Então, o Estado, aí quando eu falo Estado, não é o Estado Mato Grosso, mas todas as esferas municipal, a figura do Estado tem plena responsabilidade sobre isso. Porque, assim, eu acho que a criação de políticas públicas para prevenir, e a Coetrai tem esse papel, por isso que ela é composta por diversos segmentos dos governos estadual e federal e da sociedade civil, exatamente para tentar criar cursos para qualificar esse público vulnerável. A questão educacional é de extrema importância. Então, assim, é importante sim que o Estado crie políticas públicas eficientes, eficazes, inclusive para prevenir que esse trabalhador chegue a essa situação, entendeu? Acho que E quando se encontra nessa situação, há um trabalho posterior feito com eles? Nós temos, inclusive no Mato Grosso, um exemplo, inclusive o colega Valdinei que criou, o Vinícius talvez já deve ter ouvido falar, que é o projeto Ação Integrada. Nós temos um projeto aqui no Mato Grosso, que é um projeto que não é oficializado por nenhum ente público, apesar de ser composto pela UFMT, pelo Ministério do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, que é um projeto que busca exatamente isso, pegar esse trabalhador que foi retirado de situação análoga a escravo e o entorno dele, o familiar dele, e fazer o que, Paulo? Primeiro, esse trabalhador é levado para a fazenda experimental da UFMT em Santo Antônio. Lá ele recebe uma qualificação profissional e uma elevação educacional. Ele sai de lá com um diploma de uma profissão ou de um empreendedor. Nós já tivemos curso de cozinheira, de operador de máquina, vários cursos. Nós já qualificamos mais de 1.000 trabalhadores ou proveniente de trabalho escravo diretamente ou vulnerável, o seu entorno. Esse projeto Ação Integrada é um modelo que a gente luta há muito tempo que o poder público adote ele como uma política ampla, entendeu? E a Coetrai tem projetos agora no sentido de avançar nesse modelo de assistência e de qualificação desse trabalhador para que ele não fique vulnerável ao trabalho escravo. Então, o que eu quero te perguntar, Mário, os setores, né? Porque antigamente era muito carvoaria, sisal, né? Um pouco a pecuária, né? E a região era muito Araguaia, né? Que era campeão. O Araguaia é o norte ali, Alta Floresta, ali, né? O Guarantã, Matupá. Como é que está isso atualmente? Continua esse mesmo povo? Mudou. A geografia do trabalho escravo mudou um pouco, Vinícius, porque antes em Cuiabá nem se falava. Hoje, até porque houve vamos dizer, um avanço no combate ao trabalho escravo urbano, então hoje também os centros urbanos já figuram com números maiores, mas no geral o Mato Grosso ainda é o norte do estado, o Araguaia, que figura entre os maiores infratores, sim. E os setores são esses ainda? Pecuária, sisal, pecuária? Mato Grosso ainda continua a pecuária disparado na frente. Entendi. Muito bem, 7h52, final do nosso programa. Dizer para você que está aqui na Avenida Miguel Sutil, tem um acidente aí de pequena monta, mas está impedindo que o trânsito flua ali na entrada do Centro de Eventos Pantanal. Então você que está nessa região, em sentido... Qual sentido que ele está aí? Está no sentido rodoviária, né? No sentido rodoviária. Que está acontecendo um acidente bem no contorno ali. Se você puder, pelo menos ter atenção, se você estiver passando por lá, seria bacana. Alguém está falando aqui, o William Basílio está dizendo: o Senado de Mato Grosso pode ajudar com seus portfólios de mais de 350 cursos gratuitos diferentes em todos os municípios do estado, está dizendo um ouvinte aqui. Pode? Pode, inclusive já é parceiro do Ação Integrada nesses cursos aí. O Sistema S é parceiro do projeto Ação Integrada.
Antes de ir embora aqui, dizer também, naquela questão do Portão do Inferno, que você falou do nome, o nome Portão do Inferno tem gente ainda que vai, né? Imagina se muda o nome para algo mais atrativo. Entendi, tem esse outro lado, não é verdade. Um ouvinte nosso que brincou com a gente aqui, né? Então, e eu quero agradecer aqui, desejar um bom final de semana, um bom trabalho, principalmente a Amarildo Borges, que é auditor fiscal e presidente do Coetrai. Agora saiu mais naturalmente aqui. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade e me permite só mais 30 segundos que eu esqueci de falar. Dentro dessa dinâmica da Coetrai, de divulgar e de levar o tema... Desde que nos escravize, tudo bem. Exatamente. Nós temos no dia 5 a segunda corrida do trabalho escravo, do combate ao trabalho escravo. É uma corrida que vai ter mais de 1.000 participantes. Vai ser no entorno do Parque Mãe Bonifácia, porque é bem simbólico, inclusive, o parque para o tema. Então, também já por conta da história da mãe Bonifácio. Exatamente. Que acolhia escravos exatamente. fugidos, então, né? também... E, mais uma vez, agradecer a oportunidade de vir aqui falar desse tema tão importante para nós. Obrigado, Amarildo. Obrigado, Vinícius. Bom final de semana. Obrigado, aqui ali era um quilombo, né? Realmente onde está o Parque Mãe Bonifácia. Hoje ela era líder, né? A Mãe Bonifácia mesmo, né? Por isso que tem o bairro Quilombo ali do lado também, né? Tem toda essa relação, né? Porque ali era longe de Cuiabá, né? Na época, né? Ali era zona rural. A Miguel Sutil era perimetral. Era zona rural, tem esse detalhe. Então, parabéns, Amarildo, quer dizer, no estado que você vê que o Brasil é um país de contrastes mesmo, né? No estado que tem o que há de melhor em tecnologia, né? Tem a colheitadeira sem piloto, sem ninguém, né? No meio do pasto, né? Semeando, colhendo, né? E tem também relações aí arcaicas, né? A escravidão foi abolida pela princesa Isabel, né? Em 1888, né? O Brasil é o país da contradição, né, Vinícius? Eu até costumo brincar que o Beach Park... Eu vou impedir uma. Colheitadeira não vai pro pasto. Não, desculpa, pro pasto não, no campo. Corrige aqui rapidinho, né? Foi apenas um ato falho, né? O maior parque aquático do América Latina fica no Ceará, que é o estado dos mais secos, né? Pois é. Do Brasil, né? Que tem a secura, né? Tem a seca, ele fica perto de Fortaleza. E uma última coisa, né? amanhã é o dia do auditor fiscal do trabalho, tá? Então, assim, amanhã é um dia muito, muito importante para nós, porque inclusive foi definido o dia 28 do auditor fiscal do trabalho, porque teve um assassinato de 4 auditores fiscais em Unai, numa ação de combate ao trabalho escravo. Então, isso é muito simbólico para nós também. É verdade. Então, parabéns pelo trabalho, sigam em frente. E um abraço para o nosso público em todas as mídias e obrigado pelas participações também. E até segunda de manhã. Muito bem, voltamos então na segunda.